Olá, muito boa noite a você que está nos assistindo. Nesse momento, agora são 18 horas dessa quinta-feira, dia 16 de maio de 2019. Eu sou Rodrigo Correia e começa mais uma edição do programa Em Movimento, um espaço em que a gente discute as principais lutas e notícias dos trabalhadores. Esta é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, entidade filiada à CSP com Lutas. A transmissão é realizada direto do estúdio Vito Gianotti. Participe da realização desse programa. Envie sua pergunta, crítica ou sugestão. Utilize o campo de comentários aqui mesmo no Facebook. Isso é fundamental porque, você sabe, é você que faz esse programa acontecer. E agora é hora de vermos a pauta do programa de hoje. Nós vamos fazer hoje um balanço da greve geral da educação, ocorrida em todo o país ontem. Para isso, vamos receber a professora da Unifesp, Luciana Ferreira da Silva. Também vamos receber o membro do coletivo Rebeldia, Júlio Anselmo. E antes de nós começarmos a entrevista, estou aqui com a Luciana. Luciana, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Agradeço muito o espaço e parabenizo também o sindicato pela existência desse espaço, que é muito importante para a gente. É isso aí. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, Luciana, vamos falar um pouco sobre o dia de ontem. A Greve Nacional da Educação sacudiu o país de norte a sul para repudiar os cortes no setor e a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Estudantes, professores e trabalhadores de outras categorias protestaram em mais de 200 cidades brasileiras. Em São José dos Campos, tivemos uma manifestação muito forte, com a participação de mais de 5.000 pessoas. Os manifestantes se concentraram na Praça Afonso Pena, no centro da cidade, desde as 9 horas da manhã. Aos poucos, uma pequena multidão foi se reunindo, demonstrando muita disposição de luta. Em seguida, teve início a passeata que percorreu as principais ruas do centro da cidade. A indignação contra o corte de 30% nas verbas da educação estampavam os cartazes levados por estudantes e davam um tom das palavras de ordem. Bolsonaro, a culpa é sua! Hoje a aula é na rua! Bolsonaro, fora Bolsonaro! Não vai ter corte! Não vai ter corte! Os sindicatos também participaram da manifestação que também atacou a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Entre as categorias presentes estavam metalúrgicos, petroleiros, servidores municipais, químicos, trabalhadores dos correios, da alimentação, condutores e aposentados. Esta foi a maior mobilização enfrentada por Bolsonaro até agora e pode ser encarada como um grande esquenta para a greve geral, marcada para o dia 14 de junho. Esse ato é um ato histórico, não só no país, o país todo, a educação está mobilizada, paralisada, e também aqui em São José dos Campos. É histórico essa multidão da juventude, dos operários, dos professores, de toda a educação, para enfrentar a política do Bolsonaro. Bolsonaro quer acabar com a educação, Bolsonaro quer cortar tudo, quer invadir as universidades com a PM, isso não pode ser permitido. Por isso o dia de hoje é muito importante, é um esquenta para a nossa greve geral. Essa união vai levar uma greve geral no dia 14 de junho, contra os cortes e também contra a reforma da Previdência. Está mandada a mensagem, de agora até dia 14 de junho o Brasil vai parar. E como eu disse, eu estou aqui com a professora Luciana Ferreira da Silva, que é professora da Unifesp, com doutorado em Educação pela USP e também membro da diretoria da Adunifesp, que é a Associação dos Docentes da Unifesp. Luciana, você que participou desse protesto, inclusive também ajudando a organização, como você avalia? O que você achou desse grande ato ocorrido ontem em São José dos Campos? Eu concordo com o que foi dito, que ele foi histórico não só no país como um todo, com repercussão internacional, mas também aqui no Vale do Paraíba e em São José dos Campos. Ele mostrou uma diversidade muito grande também, vários segmentos dos movimentos educacionais, que muitas vezes, inclusive, divergem em alguns temas. Eles estavam todos presentes nas cidades e aqui em São José dos Campos não foi diferente. A gente teve movimentos educacionais, sindicatos, os mais variados,
universitários, populares, pessoas que, cientistas que não gostam de se manifestar politicamente, são mais do perfil de ficar em seus laboratórios do que se envolver nessas questões, mas que estão sensibilizados com o momento atual, que sem dúvida, para o caso das universidades federais, institutos de pesquisa, não tenho o menor pudor em dizer, é o momento de o ataque mais forte da história dessas instituições. Perfeito, Luciana. E você que está em casa aí, ou no celular, em qualquer lugar, pode mandar sua pergunta que nós vamos fazer aos nossos convidados, ok? Mande a sua pergunta no campo de comentários aqui do Facebook. Luciana, você que mencionou aí que até alguns colegas que não são nem muito de manifestação acabaram participando. Então, é um sintoma realmente de que esses cortes anunciados pelo governo são muito prejudiciais à educação, não é isso? Uma análise bastante equivocada é dizer que o movimento tão amplo e tão diverso, ele apenas aglutina um segmento partidário da sociedade. Isso é uma coisa muito restritiva para quem realmente não está vivendo o cotidiano das instituições de ensino, das universidades e institutos federais. Os cortes, o contingenciamento, essa difamação constante, ela está atingindo a todos, né? E no caso das universidades, da educação superior pública no Brasil, tem também cortes que inviabilizam ações de pesquisa, de ensino e de extensão e que agora se agravaram a tal ponto da gente realmente estar numa iminência de não poder abrir as portas, né? Porque a gente teve depois do golpe e com a vinda do Temer uma série de outras questões envolvendo cortes, só que eu gosto de dizer que o momento agora é singular. E ele é singular a tal ponto que nos fez unir na divergência, pessoas que antes estavam na oposição ideológica, inclusive, pessoas que se pautam muito pela neutralidade, sabe? E eles se aglutinaram nesse tipo de mobilização. A gente tinha eleitores de Bolsonaro, muitos eleitores de Bolsonaro, aqui em São José dos Campos, participaram dessas mobilizações, estão cientes do impacto nefasto dessas políticas para a educação pública como um todo. Então, assim, não se pode caracterizar esse movimento de uma forma errônea. Ele é eclético, ele tem uma bandeira que todos aí agregam, que é a bandeira da educação, mas ele não pertence a um segmento só. É óbvio que a canalização disso se dá nos movimentos educacionais, enfim, mas a gente teve aqui em São José muitos sindicatos de diversas, né, vertentes que participaram também, movimentos sociais, estudantes, populares, enfim, bastante diversificado e representativo do quanto a sociedade brasileira já é sensível ao tema da educação no país. E Luciana, como você então avalia, né, nós estamos para completar aí 5 meses de governo, né, e já dá para ter alguma avaliação de muita coisa aí da confusão que é. E sobre a educação, especificamente, foi a pasta que já trocou o ministro, era o Ricardo Vélez, e agora é o Abraham Weintraub, né, que assumiu, e os dois, ao que parece, são aí afiliados do Olavo de Carvalho, essa figura que lá de longe, da Virgínia, Estados Unidos, tem causado tanta celeuma no governo e com as suas teses amalucadas. Como você avalia aí esse período, esse início de governo Bolsonaro com a temática da educação? Olha, efetivando o que eles vieram, né, a fazer, a propor, porque o plano deles de governo, na época da campanha, era muito genérico, mas já nos dizia, já davam sinais do que poderiam vir, né? Ali, nas entrelinhas, já colocava a educação como inimigo a partir do momento que se tinha um entendimento de que havia uma ideologia dominante no aparato educacional brasileiro que deveria ser extirpada, visualizada pelo um combate ao marxismo cultural ou às ideias de Paulo Freire. A impressão que eu tenho, sabe o que acontece? É que parece que essa neura, né, que se tem instalada no governo federal de militarizar os argumentos, de armar, né, uma coisa bélica o tempo todo, sempre colocando ódio, gerando uma série de percalços aí, de intrigas entre algo militar também, mas no sentido negativo, porque nem os militares agiriam dessa forma, eu entendo que nesse sentido não, pelo menos na minha análise, né? Mas o que acontece é que eles identificaram o inimigo, né? Vão combater esse inimigo com toda a força,
mas desconhecem o inimigo. Então, eles são fragilizados também, né? Então, na medida que eles atacam a educação entendendo-a como inimiga, eles demonstram uma total falta de conhecimento da complexidade que envolve a educação no Sistema Nacional Brasileiro. É uma das pautas mais complexas, é um dos ministérios mais complexos, mais diversificados também, né? Nessa política que eles vieram de radicalização do liberalismo, do neoliberalismo no Brasil, do qual a educação tem ali um papel estratégico, né? Eles desconhecem a própria Constituição do Estado brasileiro e não conseguem reconhecer que a própria iniciativa privada, tanto na educação quanto em outros segmentos, quanto na pesquisa brasileira, na ciência e tecnologia brasileira, ela também necessita da presença do Estado, né? A tal ponto que essa retirada abrupta do Estado vai acabar colapsando não só o sistema público de ensino, de educação, de ciência e pesquisa, como também da iniciativa privada, né? Veja bem que vários pacotes de pesquisa e desenvolvimento no país, feitos por empresas, eram subsidiadas por agências de fomento e instituições do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que são de cunho particulares ou privatizadas. Então, as empresas brasileiras que poucas delas, né, que investem em pesquisa e desenvolvimento no país, elas são financiadas por editais do governo. É isso. E nossa equipe, viu, Luciana, foi às ruas ontem, acompanhou esse ato importante que realmente mexeu com a cidade e ouviu a palavra de quem participou desse protesto. Vamos conferir. Janaína, o que você acha dos estudantes estarem na rua hoje, reivindicando o fim dos cortes na educação? Eu acho maravilhoso. Se tem um espaço que a gente precisa, que é um espaço de luta, é a rua, né? Como professora de geografia, a gente precisa tomar todos os espaços. O direito à cidade, é importante a gente reconhecer esses espaços como os espaços de luta, porque é aqui na rua que a gente consegue pressionar o governo. Dentro das universidades a gente faz a pesquisa, dentro das escolas a gente promove a aula, mas na rua é luta, é pressão no governo e assim eu acredito que a gente consiga reverter aí a questão dos cortes nas universidades. É de extrema importância cada estudante da instituição federal ou de qualquer outra universidade estar aqui presente hoje, porque não tendo corte, né, não vai ter iniciação à docência, que é o que eu faço na minha instituição, e não vai ter nenhum incentivo para nenhum tipo de pesquisa. E é assim que cresce uma universidade. É com pesquisa, é com projeto, e se não tem isso, não vai crescer. Então precisa que cada estudante seja aqui para lutar, para que a universidade dela esteja presente hoje. Eu acho que a importância é o fato que é a nossa educação que está em jogo. E querendo ou não, isso é uma coisa que vai dar o futuro para o país, que vai tirar esse governo, que é uma coisa muito ruim para toda a sociedade, que vai acabar, que já está acabando com os nossos direitos, onde a gente tem que lutar até o fim, porque isso é a nossa vida. E se não fosse isso daqui, a gente não teria as coisas que a gente está tendo. E hoje nós estamos aqui mobilizando porque a necessidade, ela não é só do nosso. A necessidade é a educação para o futuro, não só para o agora, mas para as próximas gerações. Nós estamos aqui pela educação, contra os cortes de 30%, em especial aqueles que realmente necessitam e que vão ser diretamente prejudicados. Por exemplo, eu vim da periferia. Para mim, um corte de 30% significa que o resto que sobrou vai ser realocado para as maiores necessidades. E os estudantes que de pouca renda vão ser diretamente afetados com isso. Então, esse corte não é só uma afronta à educação, mas uma afronta àqueles que conseguiram ter essa oportunidade e que são estudantes carentes. Então, eu luto por a educação, luto por estar aqui e foi uma mobilização geral. O apoio dos estudantes frente a isso na Unifesp foi uma coisa muito bacana porque juntou todo mundo numa assembleia, a gente decidiu como estaríamos aqui hoje e todo mundo se mobilizou para fazer esses cartazes e para tendo voz em frente a esse governo. Você acha que as mobilizações agora, a gente está às vésperas de uma greve geral, né? A mobilização contra a reforma da Previdência também sai fortalecida após esse ato de hoje, que também, né, tem como alvo cortes, né, na educação?
acho que sai muito fortalecida. Ontem o Bolsonaro tentou desarticular esse ato, né, essa greve nacional da educação que já estava sendo convocada há mais de uma semana, e ele tentou desarticular falando que ia voltar atrás na questão dos cortes. Ele não conseguiu. Vieram mais pessoas para a rua. Hoje nós tivemos aqui alunos, estudantes do nível estadual, municipal, universitário, secundarista e professores de todos os níveis. Está muito bonito, foi muita gente. Isso aqui é um pontapé inicial para a greve geral, para a gente unificar e organizar a luta para a greve geral. Hoje nós mostramos para o governo que a educação pode e deve estar unida com todos os trabalhadores para organizar a grande greve geral do dia 14 de junho. Então você conferiu aí alguns depoimentos de gente que participou do protesto aqui em São José dos Campos. E, Luciana, é importante a gente mencionar, né, que esse ato, como você também falou agora há pouco, foi importante porque reuniu estudantes, que foi a grande maioria, né, professores e também trabalhadores de outras categorias que também se somaram a essa luta importante da bandeira da educação. Você acha que isso favoreceu para que o ato fosse tão bacana e, como também foi dito algumas vezes, que foi feita uma aula na rua ontem? Você acha que essa união foi importante nesse sentido? Ela é fundamental, mesmo porque a gente tem pautas comuns, né? A pauta principal da Greve Nacional da Educação, que foi estabelecida aí entre uma série de reuniões de várias instituições e entidades representativas do movimentos sociais e educacionais, tinha como a centralidade a questão do corte, contingenciamento e a luta contra a sem partido, a escola sem partido, né? No entanto, o que teve um agravamento nesse meio tempo? Porque isso já estava na nossa agenda já há um tempo, na nossa agenda de lutas, né, do primeiro semestre. A partir do momento que o novo ministro assume, ele faz uma declaração extremamente ofensiva, extremamente perigosa, extremamente desrespeitosa, nos chamando, né, com toda essa manipulação também para poder difamar as instituições de ensino e aqueles que ali estão, né, tratando como vagabundos, quem faz balbúrdia, enfim, e fazendo junto com ele um corte ainda maior, né, um contingenciamento, trazendo uma segurança muito grande. A partir desse momento, foi um estopim. Professora, um dos ataques também colocados, porque não é somente a educação, as universidades, mas também as pesquisas científicas, né, que é um ramo muito importante da universidade, da academia, também vai ser duramente atacado com essa política do governo Bolsonaro. E a pesquisa científica é essencial para uma nação que quer ser desenvolvida. É a pesquisa que possibilita o surgimento de novas tecnologias, produtos e para entendermos a nossa própria história. Agora nós vamos conferir um depoimento de uma estudante que pode ser afetada diretamente com os cortes. Maíra Garcia é doutoranda no programa de Biopatologia Bucal da Unesp de São José dos Campos. Ela teve sua pesquisa premiada nesse ano, no principal congresso de odontologia do Brasil. Vamos ouvi-la. Tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, eu só tenho a capacidade de estar aqui desenvolvendo, ter uma dedicação total a esses trabalhos por ser bolsista. Eu não sou de São José dos Campos, eu pago aluguel, e a partir do momento que se minha bolsa for cortada, eu vou ter que voltar para a minha cidade natal. E esses quase 3 anos de estudo vão por água abaixo. A realidade que eu vivo é uma realidade muito similar a 95% da população que vive nesse meio de pós-graduação, de mestrado e doutorado. O corte de verbas ele não afeta somente nós, né, que precisamos de bolsa, ele também afeta as instituições pela falta de dinheiro para comprar material, pela falta de dinheiro para dar uma infraestrutura, manter a estrutura, né, dos prédios em questão de reforma, em questão de tudo. E, além disso, atrapalha a população também. Aqui na Odonto, por exemplo, nós temos atendimento à população, né, e com essa corte de verbas começa a faltar material, começa a faltar manutenção dos equipamentos, começa a faltar atendimento de qualidade para a população. Professora, esse governo parece que tem um desdém muito grande em relação à educação como um todo. Você acabou de dizer um pouco sobre isso, essa política que eles parecem querer implementar no Brasil. Mas, além disso,
também fortemente contra as pesquisas científicas, né? E para quem está nos assistindo, professora, como traduzir a importância dessas pesquisas, da produção científica feita no país e que agora corre risco com esse contingenciamento, com esse corte nos investimentos em educação? Ciência está em tudo, a gente é uma sociedade do conhecimento, né? As cadeiras que a gente senta tem tecnologia, o fato da gente estar aqui conversando, né, via Facebook, as redes sociais, a alimentação, transporte, as vias públicas, tudo é pautado em conhecimento, as práticas pedagógicas, então todas as áreas humanas, biológicas, exatas, as interdisciplinares, né, se aglutinam. Não dá para pensar uma sociedade que busque um desenvolvimento, busque uma sustentabilidade, busque a qualidade de vida, o bem-estar da população, na área cultural, na área educacional, na área de saúde, na área de arquitetura, nas engenharias, sem pensar em investimento em pesquisa. Eu quero deixar claro aqui também, peço um apelo, inclusive, para aqueles segmentos que apoiam o presidente Bolsonaro, que tenham essa sensibilidade. Coisas muito nefastas têm ocorrido. É um desrespeito profundo o que acontece, como o caso dessa pesquisadora que foi colocada aqui, que revela algo que está acontecendo com vários outros pesquisadores no Brasil, em todas as universidades, que no caso do Brasil, né, mais de 90% das pesquisas são feitas nas universidades estaduais, nas universidades públicas e federais do país, institutos de pesquisa. São sonhos, são projetos de vidas, são pessoas que também dedicam o seu tempo de trabalho muito mesmo, com muito esforço, com muita dedicação, um exaustivo trabalho intelectual, dedicação em laboratórios. Às vezes a pessoa não tem noção de quanto ficam lá 12, 14 horas fazendo esse tipo de trabalho e sendo brutalmente difamado, desrespeitado e tolhido naquilo que é a essência do seu fazer. Então a gente está plantando coisas muito perigosas, desde rupturas em pesquisas importantíssimas que se parar 1 mês, 2 meses, perde, né, a sua dinâmica ali, porque precisa de uma série de procedimentos e metodologias que não podem sofrer essa pausa, até a questão psicológica, né, de como que ficam esses pesquisadores num ambiente de insegurança, num ambiente de difamação, num ambiente de instabilidade e num ambiente de falta de respeito, de reconhecimento. A gente possivelmente vai ter no Brasil uma fuga de cérebros, como a gente já teve na história, só que agora não dá para, né, a gente aumentou também o número de pesquisadores, muitos vão ficar aqui no país, inclusive fazendo o quê? Então, é um erro estratégico, inclusive econômico, porque a partir do momento que a pessoa está ali, tem uma bolsa, ela está consumindo, está trabalhando, está fazendo uma série de ações. Então, é muito triste isso que está acontecendo no país e é desastroso do ponto de vista da política social, educativa, de ciência e tecnologia e econômica. Tá. Lucas, coloca no Facebook do sindicato esse link, porque não está aqui no Facebook, porque é importante o pessoal saber que estamos no YouTube. Professora, outra temática que vamos discutir agora, que é uma proposta desse governo, que até por decreto acho que foi tomada essa medida, que é permitir e até de certa forma incentivar o homeschooling, que é a educação feita em casa. O estudante não mais iria para a escola, mas teria educação no próprio lar. Queria que a senhora comentasse um pouco, essa proposta, ela tem fundamento? Em que se baseia esse governo para propor esse tipo de ensino caseiro em casa? Olha, tem muitas iniciativas interessantes desse tipo de pedagogia. No entanto, novamente, o fato do governo ser despreparado para lidar com essas questões, eles não dimensionam como isso é complexo e como isso para estender numa política pública, num país como o Brasil, tão desigual, com tantas carências, com tantas realidades sociais, econômicas, culturais diferentes, pode inviabilizar os processos necessários para a gente ter um acesso, uma qualidade de ensino desejável para o país. Quando eles propõem esse tipo de intervenção, eu entendo assim, olha o nosso caso da Unifesp, no ensino superior.
Nós temos 61% dos nossos estudantes hoje são numa classe com alta vulnerabilidade socioeconômica. A gente tem no Brasil uma grande desigualdade social. Mais de 50% da população com uma renda per capita que abaixo daquilo que é satisfatório para a gente poder lidar com todas as questões de sobrevivência, de manutenção do cotidiano. E aí vem uma proposta dessa. Como que fica a mãe trabalhadora, o pai trabalhador, que tem a criança também em casa, né, que tem que buscar o seu sustento? Ela vai ter os mecanismos, os meios necessários para fazer esse tipo de intervenção? Isso é um absurdo para a realidade social política brasileira, de um lado, e de outro, do ponto de vista pedagógico, precisa de muito estudo, muita articulação, muito planejamento para que seja instituído, e é de uma irresponsabilidade também enorme. Tem uma outra questão importante na escola, que é ela ser espaço de convivência, do encontro da diferença, do aprender a conviver, né? Então, nesses casos também, eu tenho que ter um cuidado com o processo de construção do indivíduo dentro de um projeto pedagógico como esse. Infelizmente, o governo se revela muito... eu quero buscar um adjetivo, né? Acho que eu não encontrei um adjetivo que conseguisse atingir a baixeza e a incompetência do que está sendo feito no país. Professora, nós temos que caminhar para o nosso final de entrevista. Tivemos essa queda aí. Amanhã é bom repetir quem está nos acompanhando. Vamos colocar então essa edição completa para você acompanhar, sem corte, sem interrupção, essa entrevista com a professora Luciana Ferreira da Silva, da Unifesp, e também membro da diretoria da ADUNIFESP, que é a Associação dos Docentes da Universidade da Unifesp. Mas, professora, para a gente agora aproveitar a sua presença, temos agora uns últimos minutinhos para a senhora dar falar algo um pouco mais para os nossos internautas sobre a avaliação do que pode vir pela frente aí. Quais são as tarefas colocadas tanto para os estudantes como para professores para defender a educação pública e de qualidade? Bom, a nossa meta principal é reverter esses cortes. A gente não consegue se manter dentro de uma estrutura como essa. Imagine você, como que vai ficar uma instituição? Eu vou dar o exemplo da nossa instituição, que é mais perto, né, que é a Unifesp, São José dos Campos, que vai ficar inadimplente, vai ficar caloteira, porque não vai pagar água, luz, não vai pagar serviços essenciais. Então, como que isso vai se manter? O Estado vai pagar isso de uma outra forma, a gente vai jogar essa dívida para o ano que vem, eles vão cortar nossa água, vão cortar a nossa luz, a gente vai demitir os terceirizados que estão lá trabalhando na limpeza, na segurança, no RU. A gente já fez todos os cortes que são possíveis fazer. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um equipamento lá que é um auditório super bacana, cheio de possibilidades, tem laboratórios. O nosso auditório está meia luz. Está aberto para qualquer um que queira lá ver. Nós já fizemos tudo o que poderíamos fazer em termos de redução e prejudicando atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nós não vemos outra possibilidade a não ser reverter essa política de cortes e de chantagem, vinculando a existência das universidades em pacotes aí, promocionais da reforma da Previdência. Então, o nosso cenário é de luta, é de resistência, é de entendimento que é o maior ataque da história em relação às universidades públicas, institutos federais e a educação pública no país, e nós vamos, então, nos organizar em resistência. Não dá mais para a gente ceder, a gente já foi no nosso limite, senão a gente perde a essência de ser a universidade, esse espaço lindo, plural, de encontro entre os diferentes, de encontro da diferença, da divergência, de uma forma civilizada, né? De uma forma que a gente pode, a partir dessas construções e desconstruções, se constituir enquanto povo. E é disso que a gente está falando, né? A importância desses espaços aí de sociabilidade, e nós não vamos deixar eles ser destruídos. Queria agradecer a professora Luciana Ferreira da Silva pela participação no nosso programa Em Movimento. Pode voltar quando quiser, e é sempre importante ouvir pessoas aí especializadas nos assuntos que tratam. E no próximo bloco vamos receber Júlio Anselmo, do coletivo Rebeldia, que também vai fazer esse balanço, vai também nos ajudar a avaliar um pouco do dia de ontem, o dia de greve nacional da educação. Voltamos já.
Previdência vai prejudicar a aposentadoria de toda a classe trabalhadora, mas para as mulheres será muito pior. As mulheres enfrentam mais dificuldades ao longo da vida, em razão da dupla e tripla jornada, e porque ganham menos e são mais exploradas. Bolsonaro desconsidera essa realidade e impõe uma idade mínima de 62 anos para as trabalhadoras se aposentarem. Trabalhadoras de categorias que têm condições de trabalho ainda mais penosas perderão o direito de se aposentar com menos tempo de serviço e contribuição. É o caso de professoras do setor público. Hoje, elas se aposentam com 50 anos de idade e 25 de contribuição. Com a reforma, a idade mínima aumenta para 60 anos e 30 anos de contribuição. Bolsonaro também aumenta a idade mínima da aposentadoria das trabalhadoras rurais, de 55 anos para 60 anos de idade, e o tempo de contribuição de 15 para 20 anos. E tem mais. Se a reforma da Previdência for aprovada, o valor das pensões por morte será reduzido para apenas 60% do valor integral, mais 10% por dependente. É um absurdo, pois isso permitirá benefícios menores que um salário mínimo. Diga não à reforma da Previdência. É preciso construir a greve geral para defender o direito à aposentadoria. E nós estamos de volta com o programa Em Movimento, agora são 18 horas e 48 minutos. E nesse segundo bloco eu recebo aqui Júlio Anselmo, que é membro do coletivo Rebeldia e já foi diretor do DCE da UFRJ. Tudo bem, Júlio? Boa noite. Tudo bem, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Parabéns aí ao sindicato pelo debate, pelo espaço. Perfeito. Em São Paulo tivemos um mega ato que reuniu mais de 200 mil pessoas. A passeata saiu da Avenida Paulista, desceu a Brigadeiro Faria Lima e foi até a frente da Assembleia Legislativa. Temos um vídeo com essas imagens. Vamos conferir. Agora, essa tem que ser maior. Uma vaia pro Bolsonaro! Tem professores, tem trabalhadores da educação, tem outras categorias em apoio a essa importante luta. Nós estamos na rua hoje contra os ataques do Bolsonaro à educação pública de qualidade. Nós estamos na rua hoje contra a chantagem desse governo que quer que a gente troque a nossa aposentadoria pelo investimento em educação. Nós não vamos aceitar chantagem. A nossa resposta está sendo dada nas ruas em movimento. Educação, tirar do povo, mas não tirar do patrão. É previdência. Educação, tirar do povo, mas não tirar do patrão. Ô Júlio, e como que você, então, avalia esses atos de ontem e, sobretudo, o que ocorreu ontem em São Paulo, que você participou, né? Um grande ato. Eu acho que foi um ato, em primeiro lugar, muito vivo, muito grande, muito forte. E eu acho que demonstrou toda a insatisfação dos estudantes, dos trabalhadores, dos professores, dos funcionários de escola, universidade, com o governo e com uma política educacional que é desastrosa e tudo mais. Eu acho que é um ato que simboliza um pouco qual o caminho para os trabalhadores resistirem aos ataques do Bolsonaro, que se refere tanto à educação, com os cortes e com tudo que o governo vem fazendo, mas também em relação aos direitos trabalhistas, à reforma da Previdência e tudo mais. Foi a maior manifestação dos últimos anos, talvez a manifestação mais importante desde junho de 2013,
embora seja bem diferente de junho de 2013, nas suas características, foi uma manifestação que, em relação ao governo, deixa o governo em maus lençóis, tendo que responder emparedado, que já está numa crise grande, uma disputa interna grande no governo, e eu acho que tem um simbolismo importante, que seja pela educação, que era um tema muito visado pelo Bolsonaro, que vem a resposta a esse governo. E é a esperança e é o caminho de como nós vamos conseguir barrar todos os ataques que eles querem fazer aos nossos direitos. Então foi um movimento espetacular assim, para quem é trabalhador, para quem está resistindo e tudo mais. É isso. Perfeito. Nós temos algumas imagens aí, Júlio, que a Gabi vai colocar, de várias partes do país aí, e você pode ir comentando também. O que você sentiu nas ruas, o clima, muita juventude, o pessoal realmente revoltado com essa iniciativa do governo? Eu senti muita revolta, muita indignação. Foi um ato que, de fato, foi muito unitário no sentido de juntar diversas categorias, setores e tudo mais. Então, teve muitos estudantes muito jovens, secundaristas, das escolas, que talvez fosse a primeira manifestação de muitos. Tinham muitos professores, que inclusive a CNTE votou uma greve. Essa data originalmente era uma greve contra a reforma da Previdência, onde o movimento estudantil e os professores se juntaram e ampliaram a sua pauta também para ser contra os cortes. Eu vi muitos trabalhadores, o apoio de quem não estava na manifestação, mas estava pela rua, ou trabalhando nas lojas, ou passando, o apoio era muito grande. Então foi um clima muito legal, um clima de revolta mesmo, de insatisfação total, porque eu acho que o povo brasileiro está entendendo que esse ataque na educação não é só um ataque à universidade, não é um ataque só à escola, não é um ataque só ao professor, mas é um ataque fundamentalmente ao setor mais pobre da população, aos trabalhadores que vão ter seu direito à educação negado. Isso deu para a gente ver nas ruas. Então foi uma manifestação bem legal, bem viva mesmo, entende? Foi bem ampla, bem viva, bem forte. O recado eu acho que foi dado e é isso. Eu acho que são mais de 200 locais, né? Mais de 200 cidades. 200 cidades aí pelo Brasil afora. Sim. E, evidentemente, você vê imagens de Belo Horizonte, que também teve grandes atos lá, multidões, e pode continuar passando essas imagens, porque são importantes do pessoal de casa acompanhar e ter a dimensão de que foi realmente um ato de grande amplitude, né? Nacionalmente, e dando um recado aí forte ao governo. Sim. Como você disse, emparedando o governo realmente, né? Isso, e só um detalhe também muito legal é que todos esses atos, eles foram precedidos de várias assembleias nas universidades, nas escolas, assembleias de professores, de trabalhadores, mas também de estudantes. Foi precedido por muita discussão na base, então envolveu, de fato, um contingente muito grande de pessoas, não só na rua em si, mas ao longo das semanas preparando a manifestação. Tiveram assembleias massivas, assembleias com muita gente em várias universidades, em várias escolas, o que é legal, porque esse aspecto da organização da luta também é muito importante. Perfeito. E agora, sobre essa política, eu fiz a pergunta para a professora no último bloco, e agora eu queria fazer a você. Como você aí, né, da juventude, avalia aí o governo Bolsonaro, mas sobretudo na parte da educação? Tem uma palavra que eu acho que resume, que é desastre completo e muito grande. Veja que quando ele anuncia os cortes, ele anuncia em base a várias mentiras, né? Ele fala que, não, vamos cortar onde tem balbúrdia e onde não tem desempenho acadêmico bom. O que era mentira, porque aquelas universidades têm desempenho acadêmico bom, e é uma mentira balbúrdia, porque o que ele diz sobre balbúrdia são atividades acadêmicas ou atividades do movimento social que existe na universidade, como existe em qualquer lugar, que o governo é contra, uma perseguição política. Aí depois ele disse, não, é mentira, eu vou cortar porque eu quero investir no ensino básico. Aí você vai ver o corte, ele cortou só do ensino básico 2,4 bilhões de reais. Outra mentira. Aí depois ele inventa outra, ele fala, não, o problema é que se investe muito na universidade, porque de acordo com a CDE se investe muito. Outra mentira, porque não é verdade que no Brasil se investe muito. E ele está botando uma questão que é escolher entre educação básica ou ensino superior público, quando na verdade falta para tudo. E por que falta para tudo? Porque o governo segue liberando dinheiro público e pagando a dívida pública e dando dinheiro por banqueiros, enquanto quer precarizar a universidade. E isso é um projeto político dele de
precarizar ainda mais a educação pública para privatizar, para entregar na mão da iniciativa privada. Não é à toa que a irmã do Paulo Guedes é presidente da associação, conselho das universidades privadas. Então, o projeto do governo na educação combina corte de verba, precarização, ataque ao professor, aos estudantes, perseguição política, intromissão ideológica reacionária e conservadora, privatização, as ideias obscurantistas, amalucadas, como você falou no outro bloco, do Olavo de Carvalho, a presença do fundamentalismo religioso, ou seja, o governo quer transformar as escolas e universidades em quartel, igreja, laboratório do Olavo de Carvalho e em empresa. E nós precisamos defender a educação pública gratuita, de qualidade, laica, politécnica e tudo mais. E esse conservadorismo, esse reacionarismo do governo, é importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam, isso não vai resolver o problema da educação pública. E é verdade que a educação pública tem um problema. Agora, não é cortando verba que vai se resolver, é dando mais verbas, não é tolhindo a liberdade de ensino e de pesquisa e de discussão, mas é dando mais liberdade. E isso o governo não quer, porque ele é um governo conservador, reacionário, que acha que ele está mais preocupado em privatizar, em atender suas demandas lá das ideias malucas de combate ao marxismo cultural. Eu brinco que quem diz que tem marxismo cultural nas universidades e no Brasil, que esse é o problema do país, não entende nada de marxismo nem de cultura, porque entende? É uma coisa muito, muito doida. Então a gente precisa lutar contra isso, derrotar. E mais, a chantagem que ele faz de falar, olha, se aprovar a reforma da Previdência tem verba, é mentira. É mentira, porque assim como nós não podemos escolher entre educação básica e educação superior, porque falta para tudo, nós não temos que escolher entre a Previdência, a aposentadoria ou a educação. Pode ter para tudo. Agora, tem que parar de dar dinheiro para quem já tem, para os ricos, para os banqueiros e tudo mais. O cobertor é curto porque está indo para os verdadeiros privilegiados, que é o banco. 7 bilhões, eu acho, o lucro de Itaú, nem lembro. E não é taxado, não é nada. E eles embolsam esse dinheiro e pronto. Então, tira um trilhão que é o Paulo Guedes, tira dos banqueiros. Não precisa tirar da educação nem da aposentadoria. Então, é um desastre essa política educacional, um retrocesso total. Perfeito, Júlio. André, pode abrir o navegador aí, colocar aí no ar aí a capa do UOL aí. Pode colocar aí, abre o navegador. Estamos aqui ao vivo, agora são 18 horas e 58 minutos. Uma informação que acabou de chegar, está no noticiário da imprensa. Pode pôr no ar, Gabi, o navegador, o Chrome aí, quando você ficar na... Está aberto aí? Então joga na tela para eu ver aqui. E coloca aí, por favor, clica nessa matéria de destaque aí. Eu não estou vendo aqui, pode cortar, Gabi, por favor. Está carregando? A internet está devagar? Calma aí, o micro também está meio devagarzinho. Mas, enfim, é uma informação que acabou de sair e que tem a ver com educação e também com o Enem. Que acabou de haver agora uma demissão, mais uma demissão no Ministério da Educação. Vamos só colocar aí, não tá entrando no navegador? Está carregando? Vamos lá então, vamos esperar carregar um pouquinho para a gente verificar. Se a gente consegue ver essa informação que acabou de sair. Enquanto isso, deixa eu ver se tem alguém aqui se manifestando no YouTube para nos acompanhar. Tivemos uma pequena interrupção no Facebook, que também caiu fora. Mas se não tiver, você bota aqui na câmera aqui, Lucas. Não deu? Não carrega aí o navegador? Então pode colocar aí para a gente ver a tela do UOL. Pode colocar, Gabi, pode colocar no ar, corta aí. Isso, pode entrar no UOL aí para a gente verificar a notícia que saiu. Não tá entrando, hein? Vamos ver. Aí, a manchete agora. Presidente do INEP é demitido após disputa com procuradora-chefe. Pode conectar aí para a gente verificar essa informação que acabou de sair. Também afeta os estudantes, porque o INEP é o órgão que cuida do Enem. Pode baixar um pouquinho, André, para a gente conseguir ver assim que carregar aí. Então, a informação. Uma disputa de poder no INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais, órgão responsável pela realização do Enem, levou à demissão do presidente da autarquia, Elmer Vicence. Mas eu nem quero mais ler a matéria aqui, o resto do que foi. Ele ocupava o posto há 18 dias e agora novamente vai ser demitido. Então,
O que eu queria só ilustrar e insistir para o André chamar essa matéria é porque o governo, além de ser muito ruim na sua dinâmica, né, no seu direcionamento, também é de uma incompetência tremenda, porque é um troca-troca, um negócio que não sustenta e as alas que estão se degladiando, né, para o mal da educação do país, não é isso? Isso, mas é engraçado, porque esse mau funcionamento do governo e essa crise, ela tem um pouco, porque essa tática de imitagem, de falar bravata, é uma tática do Bolsonaro mesmo, mas também expressa uma crise entre os setores que sustentam o governo, inclusive os setores da burguesia, dos empresários, que têm diferenças sobre como encaminhar o governo. Então há uma crise no andar de cima, como a gente fala muitas vezes, porque eles não se entendem. Por quê? Porque eles precisam atacar os trabalhadores para garantir o lucro dos banqueiros e dos empresários, e há diferenças entre eles, como fazer e tudo mais. Isso vai gerando crise, a ala mais conservadora, a ala mais reacionária, os militares. Então, essa brigalhada toda é parte dessa crise mais geral do governo. Como funciona o MEC é mais ou menos como funciona o governo todo. No MEC é mais aprofundado a crise, né? Mas é isso. Qual é interessante notar? Em que pese tudo isso, todos eles têm acordo no quê? Em tirar direitos dos trabalhadores, entende? Todos eles têm acordo nisso. Na reforma da Previdência está pautando, aí todo mundo lá é amigo para aprovar. Então, por isso que é importante a resistência dos trabalhadores. Porque só a briga entre eles não basta para a gente se proteger dos nossos direitos. Então, mas é importante a gente aproveitar essa briga deles, esse mau funcionamento, essa confusão toda que está o governo. Essa balbúrdia que está lá, né? A balbúrdia se chama governo federal hoje. Congresso Nacional, onde tem promiscuidade e inclusive das mais estapafúrdias é Congresso Nacional, troca-troca, venda de cargo, aí o cara vem falar da universidade brasileira que se sustenta a duras penas. E sobre isso, no dia que o Brasil foi sacudido por essas grandes mobilizações aí em defesa da educação pública no Brasil, o presidente, lá em Dallas, nos Estados Unidos, acabou ofendendo os estudantes. Vamos conferir, por favor. É natural, é natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele, não sabe. Perguntar a fórmula da água, não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. E aí, Júlio, o que dizer dessa declaração do presidente, que parece, meu palpite, acho que incendiou mais ainda e vai incendiar muito mais os atos daqui para frente? Eu acho que a fala do governo a fala do Bolsonaro mostra que ele é muito bravo quando é para falar com o estudante, com o trabalhador, e a voz é mansinha, baixinha, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando ele vai lamber bota do Trump, lamber bota dos banqueiros e tudo mais. O governo é um bravateiro, acho que ele está tentando apagar o fogo com gasolina. Isso vai dar mais munição para as mobilizações. E fora que é de uma arrogância, de uma truculência grotesca, é não conhecer o que é um movimento estudantil, o que são os estudantes, o que são os trabalhadores. É um absurdo completo. Eu acho que mostra o caráter desse governo, que é um governo não só de direita, não só um governo que atende aos interesses dos ricos, mas é um governo, antes de tudo, que não sabe lidar com o contraditório, com a manifestação democrática e tenta deslegitimar. Inclusive, ele chamou os estudantes de idiotas úteis e o problema é que ele é um idiota inútil, você entende? Então, é isso, é um governo que xinga os outros, que xinga os manifestantes, mas, na verdade, expressa também o medo que ele está, né? Ele está amedrontado, ele está com o governo em crise, ele está com agora a resistência das ruas e ele sabe que a força que o movimento estudantil e os trabalhadores têm. Então, o rato, quando ele é acuado, ele também morde. E é assim que eu interpreto essa fala do Bolsonaro, e eu acho que as ruas, os estudantes e os trabalhadores vão dar o recado que ele merece, que vai ser enterrar não só o corte, mas também a reforma da Previdência. Ô, Júlio, e sobre novas mobilizações, já tem algo já no horizonte? O que está se planejando? Tem uma convocação já para o dia 30 do novo ato. Há também surgindo algumas convocações para o dia 23. Eu acho que as mobilizações agora elas têm que se aprofundar, elas têm que se enraizar mais em mais universidades, mais escolas, trazer mais gente, se aprofundar. Agora, é importante também ela se organizar. Então, espaço democrático de deliberação, de construção da luta, de pautar as paralisações, as greves, é muito importante. Além disso, é preciso se unificar com os trabalhadores como um todo.
Então, por exemplo, no dia 15 houveram muitas paralisações em fábricas, paralisações em refinarias, a Petrobras está para ser vendida, há todo o problema do desemprego, há o problema das montadoras indo embora do país. Então, essa unidade entre o movimento estudantil e os trabalhadores é o que pode enterrar não só o ataque na educação, mas também o ataque à reforma da Previdência. Então, unificar a pauta contra os cortes, unificar contra a reforma da Previdência, organizar essa luta e fazer essa unidade entre estudantes e trabalhadores e aprofundar as mobilizações, eu acho que vai ser fundamental para a vitória. Além disso, organizar, mas também discutir um programa e uma saída mais estratégica para o país, porque não adianta a gente achar que vai derrotar os cortes hoje, derrotar a reforma da Previdência hoje e o país vai virar uma maravilha. A gente precisa discutir um projeto de país que passa por não aceitar mais esses governos que atendem aos interesses dos ricos e poderosos. Então a gente precisa, a partir dessa luta, construir um processo mais de fundo, mais profundo de um projeto de poder que entrega o poder na mão dos trabalhadores, jovens e tudo mais, que é para botar essa corja toda para fora de Brasília. E é isso, o Brasil vive uma sucessão de governos que só prometem e faz mais do mesmo que é o governo para a minoria privilegiada desse país. Perfeito. Júlio, agora para a gente encerrar o nosso programa, já até tivemos uma interrupção da transmissão, mas conseguimos retomar pelo YouTube. Fala um pouco sobre o seu coletivo, o Coletivo Rebeldia, e um pouco das bandeiras aí que estão colocadas do coletivo. Então, nós somos uma organização de juventude, que é revolucionária e socialista, e a gente participa das lutas, toca o movimento, organizamos e tudo mais, porque a gente acha que a partir dessas lutas a gente precisa construir uma outra sociedade. Então, nós achamos que para resolver de fato e de fundo todos os problemas da juventude brasileira, nós precisamos nos aliar com os trabalhadores, construir, a partir das lutas, um processo de revolução, de rebelião nesse país, onde a gente consiga, de fato, mudar o sistema. Porque, por exemplo, falam que é uma democracia que nós vivemos e a maior parte do povo é contra a reforma e o governo está tentando empurrar a reforma. A maioria do povo é contra os cortes e o governo está empurrando os cortes. Então, é um governo e um sistema político que, na verdade, só atende aos ricos e poderosos. Então, o que nós defendemos não é nem essa democracia dos ricos, nem a ditadura dos ricos, mas é um poder dos trabalhadores construindo em conselhos populares e, para isso, a juventude tem que se organizar. Lembremos de junho de 2013, onde milhões foram às ruas, nós tivemos vitória, que foi reduzir a passagem no primeiro momento, passou 2 anos, a passagem voltou a aumentar, a vida voltou a ser um inferno. E daquelas mobilizações nós não conseguimos criar ou fortalecer um forte movimento, uma forte organização que desse continuidade à luta. Porque a luta é não só pelas nossas pautas imediatas, mas para a gente fazer um verdadeiro processo de mudança profunda nesse país. Então, para isso que a gente se organiza no Rebeldia, que é a Juventude da Revolução Socialista, para a gente poder dar continuidade nessa luta e, junto com os trabalhadores, construir essa revolução, o socialismo e tudo mais. Queria agradecer, então, ao Júlio pela participação no nosso programa em Movimento. E se quiser colocar mais algum assunto nesses momentinhos finais, fica à vontade. Não, queria agradecer, acho que esse tipo de debate é fundamental. E, na verdade, a única coisa eu acho que a galera que está nos ouvindo e tal, só a luta pode mudar as coisas. Por exemplo, o tema da reforma, tem um setor do movimento agora que quer negociar. E que a gente sabe que negociação com o Congresso e negociar a aposentadoria, a gente só vai se ferrar. Não tem nada para se negociar nessa reforma. Os governadores do PT, por exemplo, no Nordeste, estão negociando, estão fazendo lobby pela reforma. O corte de verbas. Então, eu acho que a gente tem que se concentrar, ir para a rua, mobilizar, organizar nossa rebeldia, nossa revolta, nossa indignação e discutir um projeto de saída do país que seja revolucionário e socialista. Convidamos todo mundo para isso. Tá bem? Obrigado. Perfeito, Júlio. Então, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. A você que nos acompanhou, obrigado pela sua audiência e nós estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais um programa em movimento. Até lá!